A paz do Senhor Jesus, todos os irmãos. Glória a Deus, glorifico a vida de cada um que está aqui conosco. Aqui é o pastor Diego Lopes, da Igreja Arca de Deus nos Últimos Dias, e também seu pastor da Rádio A Verdade Liberta. Que Deus abençoe a todos os irmãos, com muita alegria estou aqui. O inimigo, Satanás, está furioso com esses ensinamentos acerca da libertação. Vamos ver quem já está conosco. Nós estamos falando aí acerca da libertação, está sendo glorioso. Está sendo glorioso, deixa eu ver aqui. Os irmãos que já estão conosco aqui. A paz do Senhor Jesus, obreiro Cláudio, irmã Cláudia da Rosa. A paz do Senhor Jesus, pastor Marçal, que Deus abençoe, meu pastor abençoado. Paz do Senhor Jesus, Marco Aurélio. Seja bem-vindo, vai saudando aí os irmãos, porque Deus ele se agrada disso. Que os irmãos vivam em união. Isso aqui é uma igreja de amor, uma igreja de paz, uma igreja onde um ora pelos outros. Estamos aqui, curso ministerial sobre a libertação. Não consegui estar à tarde, tive aí estava disposto, mas os irmãos oraram também. Nós entramos aí em oração e estou aqui. O inimigo ele não quer, amados irmãos, que venha prevalecer. Satanás está furioso. Tem muita gente furiosa aí com esses ensinamentos, porque é o diabo que usa a vida das pessoas. Então, o ensino passado, primeiro módulo, a gente preparou os irmãos para a guerra, preparou os irmãos para o combate. Então, hoje nós estaremos meditando, aprendendo mais da Bíblia, aprendendo do mundo espiritual, acerca da libertação também na casa. Por que, pastor? Pode um demônio habitar numa casa? Jesus ele foi claro em dizer, amados irmãos, ele foi claro em dizer que o demônio, quando ele sai de uma casa, ele fica vagando. Então, o espírito consegue ficar vagando, sim, porque Jesus falou isso, foi claro. Então, ele vê agora, ronda aquela casa, vê que foi adornado. Então, nós temos que entender uma coisa também, amados irmãos, que isso pode acontecer. Eu quero dizer para vocês também, todos os irmãos que estão aqui comigo neste momento, todos os irmãos que estão aqui conosco, que tudo isso acontece no mundo espiritual. Você que não viu o primeiro ensinamento, é necessário que você veja depois tu vai lá, baixa a apostila também. No final estarei colocando o link dessa apostila, porque quando eu termino, eu converto ela para o link para que venha ser aí baixado pelos irmãos. Então, é um ensino para você crescer espiritualmente. E isso que Deus se agrada. Quando a gente cresce na graça e no conhecimento, nós estamos crescendo aqui espiritualmente. Primeiro, para mim passar algo para vocês, uma introdução. Nós sabemos que o lar é um local muito carregado. Tem muita casa de pessoas que têm o lar carregado, o lar sobrecarregado. Pessoas, e nós estaremos falando sobre isso. Existem muitos lares de até mesmo homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que são cristãs, mas a casa delas não estão liberta. Por que, pastor, que a casa não está liberta? Porque o filho traz algo do mundo para amaldiçoar a casa. Porque a filha traz algo do mundo para amaldiçoar a casa. O marido não é crente, aí bebe, aí xinga. Então tem muitas coisas. Então na casa são os piores principados. Muitas das vezes, até mesmo nós que somos cristãos, que somos crentes, sentimos quando chegamos do trabalho um peso e não quer ir para o culto, não tem vontade de ir na igreja, porque fica cansado, chega em casa, os demônios oprimem dentro da casa. Então este ensinamento foi o ensinamento que o Satanás mais lutou para que não acontecesse. Este ensino de hoje foi o que Satanás mais lutou. A paz do Senhor Jesus, top 10. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe o pastor Edson Furtado. Em nome do Senhor Jesus, todos os irmãos que estão chegando, vai saudando aí, que Deus, enquanto os outros irmãos vão chegar para o ensinamento. Vamos ver, estamos em 4 irmãos aqui, mas o pessoal ainda não chegou. Eu creio que tem mais gente aí. Nossa irmã Adriana, vai compartilhando aí a like, vai compartilhando a live para os irmãos que não estão presentes, em nome do Senhor Jesus. E Deus ele vai dando a vitória, em nome do Senhor Jesus, a todos os irmãos. Ensino glorioso vamos ter hoje. A minha voz está chegando bem para os irmãos? A paz do Senhor Jesus, irmão. Meu pastor abençoado, pastor Regis Furtado.
Em nome do Senhor Jesus, pastor Marçal. Hoje nós vamos estar aprendendo, irmãos, meditando junto, né? Porque a Bíblia diz aprendendo aí um com os outros acerca da libertação da casa. Lembra que no ensino passado a gente fez a preparação na visita. Agora eu vou estar ensinando a vocês como identificar no lar, vou estar como identificar se o lar está recebendo perturbação demoníaca, como identificar se o lar está sendo perturbado. Então eu vou passar para vocês os sintomas que você que está começando, que está iniciando, todas essas experiências, irmãos, todas essas experiências que eu estou passando para vocês são coisas que eu vivi no mundo espiritual, eu vivi no meu dia a dia. Então nós temos que glorificar a Deus, porque eu separo todas as experiências, o Espírito Santo me lembra. Então eu não estou falando nada da minha cabeça, tudo que eu passo é pela palavra, tudo que eu passo é pela direção do Espírito. Então eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que tudo isso eu vivo também. Só para vocês terem noção aí, eu já tenho visitado muitas casas há muitos anos. E há muitos anos eu tenho visitado casas. Então, agora, nos últimos 2 anos, foram os anos que eu mais visitei casa também. E orei também por libertação, muitas coisas aconteceram. Orei para a família ser liberta, para que as pessoas fossem salvas. E então, tudo isso que eu passo para vocês são coisas que eu vivi realmente. E por que eu passo isso? Porque nenhum pastor, infelizmente, quis sentar comigo, me explicar. Nenhum pastor quis me explicar. Nós estamos ao vivo já pelo mundo todo, junto através da Rádio Verdade Liberta, uma rádio onde Satanás tem que ser levantado também. Muito contra esta rádio, porque nós estamos transmitindo ela também em nosso canal 24 horas, transmissão abençoada. Em nome do Senhor Jesus, estamos transmitindo a rádio, está sendo uma bênção. Mais pessoas têm se edificado. Você que precisa aí escutar uma palavra, um louvor, um hino também, assista a rádio que a gente coloca aí, porque tem momentos que a gente tem que colocar aí uma rádio para lavar uma louça, para fazer alguma coisa, alguma tarefa de casa. Tem sido uma bênção na vida de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe irmão Geraldo, que Deus abençoe aí irmã Ângela, irmã Carol, que tem feito esse grande trabalho em nome do Senhor Jesus, além dos irmãos que têm participado também. Irmã Adriana tem deixado ali uma mensagem, uma palavra, os irmãos têm deixado aí uma palavra, os irmãos de Arroio Grande têm participado também, eu tenho acompanhado, porque eu coloco a rádio aqui, eu em casa fico escutando 24 horas, e é uma bênção, né? Durmo escutando ela, fico aqui, e é uma bênção de Deus. Então Deus, ele é fiel, em nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora para 19 países na escuta, aonde o Evangelho está sendo pregado agora a toda criatura, onde a gente tem alcançado aí os irmãos. Que Deus abençoe também a irmã Maria Helena, que Deus abençoe todos os irmãos. Vamos ver se os irmãos já chegaram aqui. Estamos aí em 10 almas. Infelizmente não vai ser muitas pessoas que vêm para aprender, para ensinar, porque nós estamos aqui para passar um ensino espiritual, que esse ensino, o diabo vai fazer de tudo para as pessoas não verem. O diabo faz de tudo para as pessoas não verem, o diabo faz contra, fala mal, o diabo se levanta, o diabo vem com grande fúria, mas ele é derrotado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos creem que Satanás é derrotado em nome de Jesus? Então ele não tem poder. Ele tentou com que eu não conseguisse estar transmitindo este ensino, ele tentou com que você não visse, mas todo sábado nós vamos transmitir, permitindo Deus, e permitiu Deus, porque maior é o poder de Deus sobre as nossas vidas, maior é o poder de Deus sobre a nossa casa. E esse é um ensino que você vai colocar em prática na sua casa. Você vai visitar casas de pessoas, familiares, seus parentes que estão atormentados, que estão sofrendo, passando por opressão demoníaca. Então tudo aqui nós vamos ensinar pela direção bíblica e pela direção do Espírito Santo. Antes de eu começar esse ensino, agora, eu quero estar também entrando em oração, pedindo para que o Espírito Santo venha guiar do princípio ao fim e para que o Espírito Santo de Deus venha conduzir esse ensino. Então, estarei orando e pedindo para que Deus venha abençoar e dar direção. Poderoso Deus eterno Pai, nós estamos reunidos aqui, eu e os meus irmãos, agora o Senhor Jesus, aonde está alcançando minha voz, aonde está chegando este vídeo,
nós estamos reunidos aqui para glorificar o teu santo nome. Então toma primazia, ó Deus, deste ensino, toma primazia deste ensinamento, faz com que a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu poder triunfe, que sim, o teu Espírito Santo venha guiar e instruir o teu povo como andar em casa, como conduzir aquela casa, e glorifica e exalta o teu nome mais uma vez, que eu diminua, o Senhor cresça todavia, porque eu sou miserável, pecador, e desde já, ó Pai, quero agradecer a oportunidade do arrependimento em nossos corações. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui ministrando junto com os irmãos esta palavra. Quero pedir perdão por algo que eu fiz que te entristeceu ou te magoou, mas limpa, Senhor Jesus, as feridas das nossas almas e não permita com que o acusador venha acusar este irmão e esta irmã, para a honra do Pai, para a honra do Filho e para a honra do Espírito Santo. Amém. Enquanto crê aí, diga amém. Você que está me ouvindo, diga amém. Glorifica a Deus. Eu já estou sentindo aqui a presença de Deus. Deus está conosco, amados irmãos, porque nós estamos reunidos mediante o amor que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe aí os irmãos que estão aqui, irmão Tiago, que Deus abençoe a todos, Senhor Jesus. Amados irmãos, que Deus abençoe os nossos irmãos, pastor Fernando Muniz, Teixeira de Freitas, em nome do Senhor Jesus, vai dando like, vai compartilhando para nos ajudar a alcançar mais alto. Nós não pedimos like nem compartilhamento porque ganhamos dinheiro nas visualizações, não ganhamos R$1 na visualização, nosso canal não é monetizado. Sempre quando você entra no nosso canal, você nunca vê nenhuma propaganda alguma, então a gente aqui está independentemente confiando somente de Jesus Cristo para sustentar essa obra e para sustentar nossas vidas. Não dependemos de canal monetizado. É por isso que muitos vídeos nossos não são divulgados pelo YouTube, porque a gente não dá lucro. Nosso canal ele não dá lucro para o YouTube e nem para nós mesmos. Então eu conto com vocês que acompanham, a compartilhar, a nos ajudar, a anunciar, a divulgar, porque se tiver 20 irmãos aqui que nos ajudem, amanhã a gente pode ser 40. Se nós tiver 40 que nos ajude, amanhã a gente pode ser 80. E assim a gente vai crescendo, cada dia mais na graça e no conhecimento. Eu agradeço a todos os irmãos que oraram pela minha vida aí. Estou bem, já estava com problemas no estômago, mas Deus me deu a vitória, em nome de Jesus, por conta das orações e por conta que Ele queria que eu estivesse aqui ensinando para você acerca disso. Que Deus abençoe. Vamos dar início então, irmãos, neste ensino abençoado, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Marcelo, Santa Catarina, que Deus abençoe os nossos irmãos de Arroio Grande, os membros também que congregam na igreja física. A paz do Senhor Jesus, a irmã Juscelia Santana, que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos estar dando início, amados irmãos, então neste módulo que, lembra que a gente terminou lá o ensino passado. Se você não viu, clica lá no canal, no final eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, vou deixar o vídeo no final ali para vocês verem, para voltar lá e ver esse ensino também, que foi um ensino glorioso acerca da libertação, preparando o soldado, onde a gente se prepara, como a gente chega, aborda na casa, quando a gente faz a visita. E agora nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é a casa. Como é que você vai saber se uma casa está atormentada, o que aquele familiar, aquele parente vai falar? Então tudo isso nós vamos aprender. Vou estar falando também sobre simbologias, objetos consagrados que tem nos lares, e vou estar falando sobre muitas coisas aqui, vai ser uma bênção. E no final eu estarei dando mais uma vez esse presente. Vou colocar, depois que eu termino, eu converto em link esta apostila aqui de ensinamento, que dá para os pastores baixar, que dá para os irmãos baixarem. E aí depois que vocês baixarem aí, eu vou pegar e vou colocar o link lá embaixo. Você vai baixar. Serão 5 módulos a princípio, que nós vamos estar levando aí. Estou fazendo 5 apostilas abençoadas, onde nós estamos aprendendo. Então você, todo sábado, fique ligado no canal, porque o YouTube não está notificando. Volto a dizer, para o YouTube notificar, tem que curtir, tem que compartilhar. Porque o YouTube não entende quando você não curte, quando você não compartilha o vídeo em algum lugar, ele não entende que você gostou daquele vídeo. Então por isso que não está notificando mais. Porque tem muitas gente na quarentena acessando o YouTube e eles estão agindo desta maneira. Porque senão seria notificação toda hora no seu celular. Então é assim que ele está notificando. Vamos dar início então, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, vamos começar lendo lá em Isaías, capítulo de número 24. E vamos meditar nesta palavra juntos, aprendendo em nome do Senhor Jesus, tudo
que a Bíblia está nos dizendo, ó. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Portanto, transgridem a lei e violam os meus estatutos e quebram a aliança eterna. Amados irmãos, nós temos que entender ali Isaías capítulo 24, versículo 5, a base, né, para nós estar falando sobre isso, né? Veja que a terra está contaminada é por causa de quem? É dos moradores. A terra não está contaminada por causa dos demônios. Porque se o mundo inteiro fizesse a vontade de Deus, os demônios não iriam prevalecer. Se o mundo todo adorasse Jesus, andasse no caminho de Jesus, no caminho do Espírito Santo, os demônios não iriam prevalecer. Então os demônios, eles necessitam de pecados para morar, para habitar em algum lugar. Eles necessitam de legalidades. E a gente leu aí no livro de Isaías que a terra está contaminada por conta do demônio. Então, uma casa, ela está perturbada, uma casa está atormentada, é por conta do quê? É por conta do pecado que tem ali, que dá legalidade para que aquilo venha tomar proporção em uma casa. Então veja que se você se torna um homem de Deus, você se torna uma mulher de Deus, você aceita Jesus e começa a consagrar o seu lar, começa a consagrar a sua casa, para que o Senhor Jesus venha abençoar, o demônio ele não vai poder agir naquela casa. Então eu estarei passando sintomas para vocês, de vocês entenderem, porque muitos de vocês são homens de Deus e mulheres de Deus que vão visitar um lar, que já viram também o ensino passado e que estão aprendendo aí a cada dia mais, com um pouco aí que a gente tem passado, como abordar uma casa, como chegar a fazer uma visita. Então a gente já aprendeu que muitos ensinam que existem demônios territoriais. O problema não é o demônio territorial, o problema é o pecado territorial. Veja que Jesus foi até Gadara para expulsar o demônio de lá, mas aquela cidade elas não aceitaram Jesus, eles se espantaram com Jesus. E veja que então eles tiveram medo de Jesus, porque aquela cidade não estava querendo adorar a Jesus, andar com Jesus. Então o demônio territorial só está lá por conta do pecado. Veja que no livro de Daniel, o príncipe da Pérsia resistiu o anjo. O problema não era o príncipe da Pérsia, o demônio que estava acima daquele território. O problema era o que acontece? Era o pecado babilônico. A Babilônia era uma terra que não adora a Deus. Então, se você parar para analisar, existem principados que nós vamos estudar isso daí no próximo ensinamento. Vamos falar sobre os principados, né? Que ficam localizados nos céus, nos ares. E esses principados é o que governam aí a cada cidade. Vamos supor, o principado da sensualidade, que fica aí sobre o Brasil. O Brasil é um dos países mais sensuais, aonde a pomba gira, né? Esta grande prostituta atrai a sensualidade até mesmo para os homens nos dias de hoje. Então tem um espírito de homossexualismo, tem um espírito de pomba gira dentro das igrejas. Então nós vemos no Brasil dois principados muito fortes que estão nos ares. Esse principado é corrupção através da política, pessoas que são corruptas também. A corrupção não é somente para político, existem pessoas que arrumam uma maneira de burlar o sistema para furar a fila de um ônibus, para furar a fila de um banco. Existe uma maneira de furtar alguma coisa, se aproveitar das coisas. Então existe um principado que está sobre os ares, que a gente vê o principado da sensualidade, o país do carnaval. Qual que é o país do carnaval? O Brasil. Carnaval, festa da carne, sensualidade. Mas no momento que o povo todo se converter, parar com a sensualidade, sair da sensualidade, deixar o carnaval, o que acontece? Este principado tem que sair. Ele não prevalece, porque ali vai ficar um anjo do Senhor guardando aquela nação. Por isso que a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então a gente vê aí em diversos lugares cada principado. Nós vamos estudar mais para frente sobre principados, sobre potestade, quais os principados que atuam em cada região. Nós vamos estar falando também dos nomes biblicamente de demônios. Isso tudo nós vamos fazer no próximo ensinamento. Então fique conectado que nós estamos entendendo. Então, para vocês entenderem,
O problema não é o mal que está sobre o lugar. O problema é o pecado que está sobre o lugar. Para o quê? Para ele habitar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se um lugar está com fezes ou bosta de cavalo, de vaca, as moscas ficam tudo ao redor. Elas ficam tudo ao redor da sujeira. Onde um lugar que tem muito lixo, eles ficam ao redor da sujeira, não é? Então, aquelas moscas, a gente chega lá e abana. Se tu abanar aquelas moscas lá, no momento que tu abanar aquelas moscas, elas vão sair dali. Se tu chegar e abanar a mosca, ela vai sair daquele lugar. Mas, se tu sair, eles vão voltar para o mesmo lugar. Então vocês pararam para analisar uma coisa, que no mundo espiritual também, os demônios só ficam onde tem sujeira. Então, muitas das que os pastores fazem, eles abanam aquelas moscas e o demônio sai, mas a sujeira fica dentro daquela pessoa, a sujeira fica dentro do lar, a sujeira fica dentro da casa, a sujeira fica ainda habitando dentro daquela pessoa. E o que acontece? Os demônios voltam e voltam com mais força. Mas é necessário limpar a sujeira. Veja que se agora a gente chegar num local sujo, num lugar imundo, e limpar, tirar aquela sujeira, tirar aquelas fezes, tirar aqueles cocô dali, a mosca vai voltar? E tu limpar, deixar limpinho, lógico que ela não vai voltar. Então nós temos que entender isso. No mundo espiritual também não adianta a gente ficar só abanando mosca. Eu orei a Deus porque eu via que muitas das vezes a gente estava só abanando mosca e não estava sendo efetivo no plano espiritual de Deus. E as pessoas estavam sofrendo mais, porque depois os diabos vinham com mais força, porque agora ele vinha para matar aquelas pessoas, porque sabe que recebem a legalidade, porque sabe que tem agora uma pessoa orando, tem uma pessoa intercedendo por eles. Então, o grande sintoma do evangelho é isso, é transformação de vida. Não adianta a gente ficar só colocando a mão na cabeça das pessoas, os demônios caindo por terra. Não, a gente tem que acompanhar aquela família. E quando tu chegar numa casa, tu tem que instruir aquela pessoa o que é certo, o que é errado. Todos me entenderam até aqui, irmãos? Só para ver se todos estão me escutando. Eu não sei se está alto o som, se o fundo está alto. Me ajude também. Infelizmente, os irmãos de vez em quando me mandam umas mensagens aqui e aí aparece ali do WhatsApp, mas quero dizer para os irmãos que o importante é que depois também vai ter a apostila aí para os irmãos ver, baixar, analisar, acompanhar e ler junto comigo. Eu vou falar agora então, vamos para a segunda parte, todos entenderam aí esta parte? Eu vou estar entrando agora, amados irmãos, nos sintomas de perturbação do lar. Sintomas de perturbação do lar. Ali não ficou editado, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui qual que são os sintomas. Vou tentar baixar o fundo musical aqui. Vou tirar esse fundo musical. Amém. Glória a Deus, ó. Tirei o fundo musical. Em nome de Senhor Jesus. Agora sim. Agora tá melhor. Agora tá melhor aí, então. Aí, irmão Tiago. Olha só, irmão Tiago. Agora eu vou estar passando agora para os irmãos qual que são a perturbação do lar. O que é perturbação do lar? Se a pessoa vem e pede uma visita para a sua casa, ou até mesmo a sua casa, ele acontece aqui esses sintomas. Ele acontece esses sintomas aqui, ó. Olha só um dos sintomas espirituais, ó. A pessoa, ela muda de endereço. Hoje eu estava até conversando com o irmão que me falou, nossa, me mudei de endereço e lá eu estou sentindo uma opressão demoníaca. Veja que a perturbação espiritual ao mudar o endereço, normalmente a mãe, quando você muda de endereço, vai para outra direção, para outra localidade, o que acontece? Lá tem um demônio que estava atuando lá naquela família, que estava perturbando aquele lar. Então, muito homem de Deus, a mulher de Deus tem que chegar e consagrar. Normalmente a pessoa que vai pedir uma visita para você, ou você vai visitar, vai dizer, eu me mudei há pouco, mas tem algo estranho aqui nesta casa. Eu estou me sentindo perturbado, eu estou sentindo uma opressão. Então isso são sintomas de perturbação no lar. A pessoa, ela é perturbada. Não sei se vocês já passaram já por isso, que as pessoas se sentem, algo espiritual, se sente que uma coisa ruim está observando ela. Então essa sensação que tem algum mal naquele lar. Então é por conta do quê? Por conta de pecados que tiveram ali. Nós temos que entender, amados irmãos, que a gente, quando se muda para alguma casa, para algum lugar, ou vai para algum outro lugar que já morou alguém ali, aquelas pessoas ali, a gente não sabe quem era. São pessoas que tinham pactos até mesmo
com Satanás. Pacto com Satanás que fizeram coisas erradas. Muitas das vezes beberam, fumaram, usaram drogas, fizeram orgia naquela casa. Você não sabe quem era a pessoa que antes estava morando ali. Então aquele local ele passa a ser consagrado em nome do Senhor Jesus. Irmão Tiago, me chama depois no WhatsApp, ali em particular, eu falo contigo, varão. Eu vou orar contigo. Você tem meu número, entre em contato comigo. Não precisa tu estar aqui falando aqui na live. Nós estamos orando pela sua vida. Que Deus ele venha se abençoar. Eu não sei o que o irmão está passando, mas depois que eu terminar o ensino aqui, estarei disponível. O irmão me manda o áudio, a gente conversa, eu oro pelo irmão. Mas fique em paz que Deus é contigo. Deus não te separou para te ficar se lamentando ou até mesmo pensando que você não tem Deus ou está derrotado ou é algum coitado. Não, coitado é o diabo, coitado é Satanás. Então ele tem meu número já, irmã Ângela, irmão Geraldo, ele já tem meu número. Então, irmão, pode me ligar, pode falar comigo, eu estou aqui disponível. Eu já falo já com o irmão Tiago, até mesmo mandei mensagem para ele essa semana, falei, conversei com ele. Então, irmão Tiago, fica na paz do Senhor Jesus. Tu ficar dando legalidade, porque isso daqui eu já vou falar para ti ao vivo. Quando a gente diz que a gente está largando tudo, quando a gente diz que a gente quer se matar, que a gente quer tirar a vida, tu tá dando autoridade pro demônio fazer isso, porque tu tá confessando. Então tu tem que vigiar muito naquilo que tu fala. A Bíblia fala que ora falamos e ora profetizamos. Se tu fala que vai largar tudo, se tu fala que vai deixar, quer tirar a tua vida, porque não é a primeira vez que eu vejo irmão fazendo isso, tu tá dando legalidade para as trevas. Tu tá dando autoridade para que isso aconteça. Eu tenho certeza que isso Deus não quer. Irmão Tiago, as coisas vai dar tudo errado. Muitas das vezes vai dar tudo errado. Dá errado para mim. Mas se dá errado, nós temos que entender, se tu ama a Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmão, se desse tudo certo, tu não ia querer o céu. Tu ia ficar somente aqui, tu ia ficar nessa terra, tu ia ficar preso aqui. Porque para a vida do Cristiano Ronaldo, do Neymar, do Messi, para eles dá tudo certo. Eles têm carro, eles têm dinheiro, têm mansão, vive bem, come bem, mas eles não têm o Espírito Santo de Deus. Então, tu tem a oportunidade de ter uma comunhão com Deus, de ter o Espírito Santo de Deus. E então, busca a Deus, clama a Deus, em nome do Senhor Jesus. Está aí o pastor Jader, qualquer coisa também, depois o pastor Jader entra em contato. Mas, irmão, a gente ficar, nós se martirizando, nós ficar se mutilando, Jesus Cristo ele não chamou ninguém para isso. Ele nos chamou para nós ser mais do que vencedor. Todos nós estamos passando por luta, todos nós passamos por prova. Mas a Bíblia diz que para a gente ser participante da glória de Cristo, a gente tem que sofrer como ele sofreu. Então a Bíblia diz que nós temos que sofrer. Eu não sei que os pastores nos dias de hoje têm ensinado um evangelho que tudo vai dar certo, que tudo vai ser bênção. Não, tem dias que tem luta, tem dias que eu passo luta pela minha casa, eu tenho luta financeira, eu tenho luta espiritual, mas não fico também aí chorando. Uma das coisas que a gente faz, ficar reclamando para todo mundo, isso daí não é de Deus. Deus ele é fiel, ele abençoa todos nós. Eu glorifico a Deus porque um dos sinais da confiança, irmão Tiago, a Deus, é confiar que mesmo na hora da provação, ele vai nos ajudar. Ele não te colocou para sofrer. Então, qualquer coisa, liga comigo, porque eu estou aqui direcionado pelo Espírito Santo de Deus para dar esse ensino aqui. Então, depois eu posso estar falando com o irmão em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, então o que acontece? Existe também a segunda parte que acontece num lar, é opressão, é medo do escuro. Opressão é algo que oprime as pessoas. O diabo ele quer oprimir, ele quer colocar isso, pensamentos, ele quer colocar negatividade em nome do Senhor Jesus. Ele quer colocar para baixo, ele quer colocar a pessoa para baixo, ele quer colocar você oprimido. Um dos deveres de Satanás é a opressão. Então, nós não podemos aceitar a opressão maligna. A opressão maligna é quando o demônio não está na tua vida, mas você está dando mais ouvido para as trevas. Então, se tu der mais ouvido para as trevas, tu vai realizar aquilo que as trevas querem. A tua carne está mais propícia a isso. Não está propícia a buscar o Espírito Santo. As crianças também têm medo de escuro, não dormem no escuro, ou revulto no escuro. Adultos também têm medo de dormir no escuro. Então, isso também são medos que aquela pessoa tem em nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que entender isso, que essas opressões aí demoníacas não provém de Deus e a gente deve estar sempre buscando a Deus em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos,
Essas são a sensação de sintomas que são no lar, sintomas no lar de uma pessoa. É isso que acontece também. Esta opressão demoníaca em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui então. O irmão Tiago ali me tirou um pouco da direção, mas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, vamos seguir então aqui. A sensação de estar sendo observado. Veja, amados irmãos, que a sensação de estar sendo observado, isso as pessoas sentem em casa. Isso é um sintoma que o demônio está atuando naquela vida. Então, se você sente que tem alguém te observando, tem algo errado, aquela presença maligna, aquela presença do mal, então isso, amados irmãos, não provém de Deus, é uma opressão demoníaca, em nome do Senhor Jesus. Então, o que nós devemos fazer? Nós temos que entender, amados irmãos, nós temos que entender que aquela opressão não vem. Então, muitas das vezes, a pessoa se sente observado na rua, isso daí já é demônios perseguindo. Mas em casa, as pessoas deitam, vê, tem alguém me observando, tem alguém ali na porta. Então, tudo isso, amados irmãos, são coisas que a gente deve entender, que é aquela casa. Então, amados irmãos, eu quero deixar bem claro para você que Deus, ele não é criança, ele não é uma criancinha. Deus, ele não é uma criança, e Deus, ele não tem que revelar tudo para nós, irmãos. A gente está vivendo numa geração onde tudo Deus tem que revelar. Deus, ele tem o seu plano. Então Deus, ele não precisa estar te falando, ó, entra na direita, vai na esquerda, vai ali no quarto, vai, dobra o joelho, faz isso. Não. Deus, ele não é um GPS, não tem que estar revelando tudo. Então muitas das vezes a gente vai chegar numa casa e a gente não vai ter a revelação de qual o mal que está atuando ali dentro. Então é necessário você perguntar para os seus, para as pessoas que estão morando ali, para os moradores daquela casa. Vocês sentem que alguém está observando vocês? As crianças têm medo de escuro, a sensação de estar sendo observado, vocês têm as plantas, os animais de estimação têm morrido, tem acontecido isso, porque isso daí acontece direto, a morte de plantas, de animais de estimação. Lembra que Jesus, ele perguntou para o cego Bartimeu, ele disse assim, ó, o que queres que eu te faça? Veja que Jesus perguntou para o cego Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Óbvio que ele era cego, ele queria ser curado, mas Jesus queria que ele falasse, que ele se comunicasse. Jesus tinha a revelação do que ele queria. Mas o que acontece? Jesus perguntou para ele, perguntou, o que queres que eu te faça? Veja que Jesus, ele pergunta para aquele homem que diz, seus discípulos tentaram expulsar aqueles demônios, mas ele se joga no fogo, se joga agora em tudo que é lugar, e ao se jogar em tudo que é lugar, acontece isso com ele, e os seus discípulos não conseguem expulsar esse demônio. E aí Jesus falou, homens de pouca fé, e o que Jesus perguntou? Jesus, ele perguntou para ele quanto tempo acontecia isso, daí o pai falou, desde a infância. Veja que Jesus, ele perguntou quanto tempo o demônio estava atuando na vida daquela pessoa. Também, quando Jesus chega no endemoniado de Gadara, ele olha aquele demônio e ele pergunta, qual que é o seu nome? Ele diz, Legião. Então, veja, irmãos, que Jesus, ele perguntou várias vezes para as pessoas. Então, hoje está um tal do revelar, que as pessoas não estão entendendo, que tudo quer que revele. Eu entendi que o Espírito Santo não vai me revelar tudo, todas as coisas. O Espírito Santo está me mandando lá. Então, tem algum mal naquela casa, tem algum mal na minha casa, que tem que ser tirado, tem algum mal na sua casa que tem que ser tirado. E através desse ensino, muitas casas vão ser libertas. Através desse ensino, muitas casas vão ter paz. Porque tem pessoas que congregam, vão na igreja, sente a presença de Deus, mas quando chega em casa parece que quer tirar sua vida, quer se matar. Quando chega em casa é contenda no lar, é briga no lar. O mal não está ali, o mal está em casa. Já aconteceu, muitas das vezes, o demônio não manifestar na igreja. Eu orar por pessoas não manifestar. Mas quando a gente vai fazer uma visita no lar, o demônio manifesta lá na casa, porque é lá que ele está alojado. Então, nós temos que entender isso do mundo espiritual. Isso tem que ficar pronto para você. Você tem que entender isso. Você tem que escutar isso. Então, amados irmãos, não perca a direção desse ensino. Não perca a direção do propósito desse ensino. Então, nós estamos numa direção. Então, vamos seguir essa direção. O propósito é você entender
a libertação das casas. Como vocês vão fazer uma visita na casa, ou até mesmo você vai entender se você está passando por algum desses sintomas aí na sua casa, o seu filho, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que estão pedindo oração, nós vamos orar pela vida de vocês, nós vamos estar orando pela vida de vocês, mas hoje nós estamos voltados aí para o ensino, nós vamos estar orando, só que hoje eu estou dando um ensino e no final eu estarei orando, então fiquem até o final. Aqueles que querem oração, no final estarei orando por vocês. Vocês estarão orando por vocês aí na sua casa, abençoando a peça, porque muitas das vezes você vai no culto, lá tu sente paz, mas na tua casa tu não sente. Então é para isso que nós estamos ensinando. Então os irmãos que querem oração, por favor, no final nós estaremos orando, para não desvirtuar os outros irmãos também, que está todo mundo no mesmo espírito, entendendo, porque, amado irmão, que nem eu falei no começo, não adianta, irmã, nós abanar moscos, pastor orar, tu se sente paz, mas aí chega em casa, tu sente o quê? Tristeza, opressão. O demônio não está na tua vida, o demônio está atuando na tua casa e ele está te oprimindo aí. Então é isso que eu quero deixar claro para vocês, por isso que você está nesse ensinamento. Você vai orar e vai abençoar a sua casa, vai abençoar o seu cômodo, vai abençoar cada peça, vai consagrar ao Senhor. E tudo isso nós vamos fazer aqui através desse ensino. Amados irmãos, vamos ver mais sintomas aqui, em nome do Senhor Jesus. Olha só, barulhos de janela. Muitas pessoas sentem e vê na sua casa barulhos de janela. Ela sente barulhos, sente janela bater sozinho. Muitos escutam pontos de macumba, músicas de macumba. Muitas das vezes ficam escutando pontos de macumba, quem já foi de religião. Aquilo ali é opressão demoníaca de Satanás, tentando entrar na sua vida, tentando entrar na sua casa novamente. Quem já foi de candomblé, quem já foi disso, ele escuta pontos de música de demônios, porque lá na terreira eles tocam também pontos. Então aquele demônio está querendo atuar ali naquela casa. Então isso que acontece, barulhos, acontece janelas que bate sozinha, sem ninguém ali vai batendo janela sozinho. Isso daí também não tem vento, isso daí é demônios. Também pontos de macumbas. Outra coisa também as coisas desaparecem e aparecem novamente. Isso daí, irmãos, você tem que vigiar muito. Se tem muitas coisas com você, aparece e desaparece. Peças íntimas, muitas coisas somem. Isso você tem que vigiar, porque pode acontecer de Satanás agir em algum familiar teu, algum parente teu, para ir dentro da sua casa, possuir aquela pessoa e tomar uma peça íntima, para fazer uma macumba, para fazer um trabalho, ou até mesmo um familiar, um parente teu, que ele vai lá, pega aquela coisa e depois também coloca de volta. Ou muitas das vezes ninguém vai na tua casa. Mas o que acontece? Acontece de tu mesmo, que não está liberto, o demônio vir e esconder as coisas. E você não lembrar onde colocou. Então isso, irmãos, nós temos que sempre vigiar. Temos que vigiar. Muitas das vezes, eu quero contar um testemunho também. Eu morava com o meu irmão, e o meu irmão, ele, de noite, ele acordava na madrugada. Muitos dizem que isso é sonambulismo, mas isso no mundo espiritual são demônios que se acordam. Aquela pessoa, ela se acorda e o que ela faz? Ela ia no banheiro, mudava de roupa, vinha, não falava nada com nada. Quem já viu alguém sonâmbulo que se acorda e faz coisas? Tem testemunho do irmão que falava que ele subia na moto, se vestia como se fosse sair, ligava a moto e não lembrava de nada. Então existe isso, a pessoa sonâmbula que se acorda na madrugada, que estão atuando na casa. Então pega aquela criança dormindo, pega aquele homem dormindo. Então eles vão lá e aquilo ali acabam tirando as coisas do lugar, acabam pegando as coisas do lugar, acabam escondendo coisas. Então isso é o que acontece. Então ali o nosso irmão combatendo a heresia, ele sente combatendo, ele sente isso. Então no final nós vamos estar orando aí, você vai orar depois também pela sua casa. Nós vamos estar orando, vou mostrar para vocês como que vocês oram também para abençoar, porque o intuito é ensinar vocês a libertar, não ficar dependendo de pastor mais, porque hoje está difícil de confiar em pastor. Os pastores só querem a lã da ovelha, só querem dinheiro.
Então, eu agora como pastor estou ajudando vocês porque eu não fui ajudado. E aquilo que o Espírito Santo de Deus fez na minha vida, eu quero mostrar para vocês. Lembra que eu estou 9 anos já buscando a Deus e tudo que eu peguei que deu certo, que eu aprimorei na minha vida, na minha casa, é isso que eu estou utilizando com vocês, com os irmãos. Amados irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui também que é acerca disso que a gente tem que vigiar. Essas pessoas insônia, essas pessoas sonâmbulas, essas pessoas que fazem as coisas e não lembram, veja que é o demônio que atua na vida delas. Porque o Espírito Santo ele não tira a nossa consciência. E veja, amados irmãos, que isso acontece em muitas casas. Então, se acontece naquela casa, se tu chegar a perguntar, alguém dorme bem, dorme mal, ele tem dificuldade para dormir. Então, tudo isso que acontece em nome de Senhor Jesus. Ódio repentino, brigas no relacionamento. Veja que no mundo espiritual, o casal tá tudo bem. O culto foi uma benção. A palavra foi uma benção. Sentir a presença de Deus. Entrou para dentro de casa, o que acontece? Briga. Entra para dentro do carro, já entra dentro do carro brigando. Já ficam brigados. Isso daí é um espírito maligno que está atuando para destruir o casal que está na casa. Então o casal tem que entrar em concordância. O casal tem que dobrar o joelho e orar. O casal tem que orar no quarto, tem que orar na casa. Tem que orar junto. Vocês são um corpo só. Então, você é homem de Deus. Se a tua mulher, ela não é mulher de Deus, você deve orar. Você deve apresentar a casa. Mesmo que ela não ore, tu tem que orar apresentando, porque a Bíblia diz que o marido santifica a casa. A mulher santifica a casa. Então, amados irmãos, nós vamos entender isso. Que isso tem que ficar pronto para nós. Isso tem que ficar pronto para nós. Que mesmo que a tua mulher não seja cristã, mesmo que você não tenha um esposo cristão, você vai estar santificando a casa, você está fazendo o correto. Então, irmãos, faça sempre isso. Veja que do nada o casal tá uma bênção e aí começa a brigar, começa a ter um ódio, dorme irado, um vai pro sofá, outro vai pra cama. Isso acontece em casas de crente, pode ficar pasmo que isso acontece. Isso acontecia no meu casamento e eu aprendi a me libertar. Eu saía da igreja, lá nós já saía brigado, mas dentro da igreja eu sentia a presença de Deus. Então eu vi que aquilo ali era um espírito maligno que estava atuando no meu casamento, para que dentro da minha casa tivesse confusão. Então eu tinha que aprender a edificar primeiro a minha casa para depois cuidar da igreja de Deus. Isso influencia até mesmo no seu chamado. Então muitas das vezes acontecia aquilo ali. Então é isso que a gente tem que entender, amados irmãos. Isso tudo é para te desestabilizar espiritualmente. Eu quero dizer para vocês também, eu não sei quem viu já, quem era do mundo. Quando eu era do mundo, a gente ia numa festa. E quando chegava lá naquela festa, tinha dança, tinha bebida. Tava todo mundo feliz, dançando. E aí, de repente, dava uma briga, que um irmão brigava com outro irmão, saía no soco, pegava a faca, aí já queria brigar e dava confusão. Todas essas brigas que acontecem em festa, acontecem em balada, são causadas por demônios que já estão ali atuando no corpo daquelas pessoas através da bebida. Aí tu não entende como é que pode um ambiente tá todo mundo feliz, dançando, pulando, e daqui a pouco dá uma briga generalizada ao ponto de ter que chamar a polícia. Viu? Isso daí é no mundo espiritual. Estou mostrando para vocês no mundo espiritual. Então, se nessas casas tem essas festas que você vai visitar, eu estou ensinando você que é cristão, que está indo visitar algumas casas. Estou ensinando você que quer libertar a sua casa disso, de briga, de contenda. Então, temos que aprender a buscar a libertação aí do lar das pessoas. Quem sabe você tem um familiar que lá eles bebem e acontece isso. O marido briga, a mulher briga um com o outro e é sempre quando bebe, tem confusão. Então aquela casa ali já é um ambiente para os demônios habitar. Então isso, nós temos que entender os territórios que ele habita. Lembra que a gente leu no livro de Isaías que o problema não é as pessoas. O problema são as pessoas que estão dando legalidade para os demônios atuar. Porque os demônios atuam quando eles recebem a oportunidade. Então, nós temos que entender isso. Eu quero passar para vocês também a insônia ou sensação de enforcamento quando dorme. Quem já ouviu alguém falar? Eu já ouvi já, pastor, eu estou dormindo, mas parece que veio alguém me enforcar.
Isso aí, ó. O Pedro já teve, viu, Pedro? Isso daí é Satanás. Tu já teve, agora não teve, não tem mais. Vem o demônio querer enforcar aquela vida daquela pessoa. Quantas pessoas a gente não ouviu falar que foi dormir e não acordou mais? Quem sabe Satanás não teve êxodo em matar aquela pessoa? Porque morre e ao ela morrer, muitas das vezes, vê que é só sufocamento, que morreu e as pessoas dizem que é morte natural. Mas muitas das vezes são demônios que estão agindo para destruir aquela família, aquela casa. Então, se vocês pararam para analisar, amados irmãos, se uma pessoa morre dentro de um lar, o demônio, o espírito matou ela, o espírito atormentou ela, conseguiu tirar o espírito dela, o que acontece? O mesmo espírito que teve êxito ali, ele ganha mais força para atuar em outro familiar, para atuar em outro parente. Então nós temos que entender, amados irmãos, que Deus ele venha abençoar a sua vida, a sua casa, e que também você venha entender esse ensinamento. Então, quando tem insônia, não consegue dormir, veja que também no mundo espiritual, a pessoa que ela usa algum entorpecente, tipo cocaína, crack, é difícil ela conseguir dormir, fica ali atormentada por demônios, não consegue dormir, fica se debatendo. Então, é sim um dos sintomas que acontece em casa. Então, muitas pessoas não consigo dormir. Ou quando eu durmo, eu sinto também a sensação de enforcamento. Veja que todos esses sintomas que a gente falou aqui é para você chegar e conversar com a pessoa. Não fica querendo revelar, não fica querendo descobrir, porque depois, no momento que você orar, ou antes mesmo até, já naquele outro ensino passado que a gente ensinou, o demônio já pode manifestar. Mas você já fez tudo isso e o demônio não manifestou, o Espírito Santo de Deus não revelou. Eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos e irmãos, que agora Elias chegou na casa daquela mulher e ao dizer, ele falou lá, olha, Deus não me revelou nada. A Bíblia diz que Deus não revelou a Elias quando ele foi na casa daquela mulher. Então não é tudo que Deus vai nos revelar. Elias é um homem de Deus. Era um homem de Deus. Ele falou assim, não, mas Deus não me revela. Então Deus não revelou para ele. E ele estava lá naquela casa, daquela mulher. Então nós temos que entender que nem tudo Deus vai nos revelar. Veja que Deus ele não revela tudo. Ele quer também que a gente venha ter uma comunicação com as pessoas, mostrar onde que elas estão errando. Todos me entenderam até agora? Em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Vou passar para o próximo slide aqui, depois eu vou ter que tirar esse aqui, ó, que é da apostila lá. Cada cientista usa do seu método diferente. Amados irmãos, vamos passar para a segunda parte aqui então, em nome de Jesus. Que eu quero dizer para você, ó. Irmãos, todos aqueles sintomas